Oi, gente, tudo bom? Cheguei, tô meio descabelada, mas se eu não parasse pra fazer o vídeo, enfim, não ia acontecer. Tava aqui pensando algumas coisas, né? A gente, bom, algumas pessoas estão de abstinência de reality show porque o Big Brother acabou e fica meio que aquele ato, né? Até setembro, até agosto, setembro, quando começa a Fazenda. Mas, para quem não sabe, foi lançado agora, assim, na semana seguinte, se eu não me engano, né, ao final do Big Brother, foi lançado na Record um, um reality show chamado A Casa do Patrão. E tem várias questões, assim, se você ainda não viu falarem alguma coisa sobre esse reality show, é porque você não é uma pessoa muito, né, na internet. E eu não tô dizendo que estão falando bem, não. Estão falando, simplesmente. Tem várias questões ali, um pouco complicadas, outras engraçadas, que a gente poderia trazer. E eu acho... Vou tentar. Não prometo, como foi do Big Brother, mas vou tentar trazer aqui algumas análises, algumas observações sobre. Porque eu acho que qualquer reality show, não importa qual seja, ele vai ter ali pontos que a gente pode trazer e associar com um dia a dia. E pro vídeo não ficar muito longo, eu vou falar aqui só sobre um ponto que desde quando o nome do programa ele saiu, eu fiquei pensando sobre. O nome dele é A Casa do Patrão. Tudo bem que a ideia veio muito porque esse programa ia ser do SBT. Então ia ter muito sentido esse nome estar lá na emissora do Silvio Santos. Mas enfim, um zilhão de coisas aconteceram e acabou ficando lá para Record mesmo. E qual é a proposta, né? Pelo menos assim, proposta que está sendo passada pra gente. A cada semana, o que a gente conhece como líder, né? Aquela pessoa que vence alguma atividade, alguma tarefa, algum tipo de... enfim, de prova que é colocada ali, ele se torna o patrão da casa. E ele vai ter várias regalias, vai ter ali benefícios, e aqueles que não são amigos do patrão, ele precisa colocar em tarefas, em serviços, em atividades para servir as outras pessoas. E a ideia é que tem um patrão que vai organizar isso e outras pessoas que vão ser ali aquelas pessoas que vão realizar as tarefas e atividades mais pesadas. E cada um vai ter uma função específica. E o que eu fiquei pensando, né? Eu acho que vai ser interessante ver as relações, inicialmente, todo mundo de igual para igual, mas depois, principalmente se a pessoa ficar ganhando e sempre indo ali como patrão e tudo mais, a gente vai começar a ver ali síndromes, né, do pequeno poder acontecendo. Se a gente for pensar que as pessoas que estão ali são representantes das pessoas que estão aqui fora, isso vai acontecer, assim, bastante rápido. E qual é o interessante dessa síndrome, né? Isso daí é um fenômeno, né, social, em que a pessoa que é dada, né, que recebe, que prova de um poder, mesmo que seja mínimo, ela tem algumas mudanças de comportamento, às vezes até de pensamento também. E isso, obviamente, que pode influenciar as relações pessoais dela. Na vida, no trabalho, familiar, no dia a dia. Então, minha cachorra se hidratando. Então, vai ser bem interessante a gente visualizar, ver essas pessoas, né, que até ontem eram iguais, uma servindo a outra. Não sei se por todos ali serem anônimos, isso não teria o efeito que normalmente tem nas edições que são fora, né, que são em outros países, porque essa ideia, né, essa premissa desse programa, ela vem de outros países, só que lá eu acho que o nome é Hotel dos Famosos, um negócio desse.
E qual é a proposta, né? São várias pessoas famosas, e aí o famoso é aquele famoso que entra em reality show, tá? Não vamos pensar assim muito alto, não. Vamos pensar pessoas que são famosas, são pessoas conhecidas, são pessoas que, dependendo do contexto da situação, se acham com o rei na barriga, você sabe com quem você tá falando, né? Acreditam que o mundo tá ali para servi-las. Então, nesse contexto, pode ser bem interessante você ver um famoso tendo que servir outro famoso, ou um famoso tendo que servir uma pessoa anônima. Talvez, se essa fosse a ideia, nesse contexto, você tivesse pessoas anônimas e pessoas famosas e elas trocassem ali de lugar, isso seria interessante, né? Agora, todo mundo anônimo, pode ser que isso não aconteça tão rapidamente, porque acontecer isso vai acontecer. Né? Esse fenômeno ele é algo que não importa o contexto social, não importa a escolaridade, não importa o ambiente que se esteja, a gente percebe muito esse comportamento. Se a pessoa não estiver atenta, se a pessoa ela não tiver um treinamento, vamos pensar assim, por exemplo, no trabalho, né? Um treinamento muito adequado, uma política de empresa bacana, né? Um ambiente saudável, isso pode muito bem acontecer. E vai ser interessante da gente assistir, né? E da gente se perceber também em certas situações em que a gente acaba tendo um pouco mais de autoridade, eu digo poder no sentido de escolha, poder no sentido de organização, de demandar ações e tarefas para outras pessoas, enfim. Isso pode acontecer com qualquer um. Então, vai ser interessante da gente analisar esses aspectos. Eu tenho várias outras coisas que eu gostaria de falar, mas eu juro, eu tô tentando muito, muito, muito mesmo fazer vídeos mais curtos para cá. Só pra gente trazer assim, a reflexão, né, do quanto que isso pode ser deletério quando a gente coloca esses comportamentos no nosso dia a dia, né? A gente precisa estar muito atento a como que a gente se comporta, quanto de fato um pouco de poder, um pouco de tomada de decisão é colocada nas nossas mãos. E tem alguns filmes muito interessantes que falam sobre isso. Tem o Experimento da Prisão de Stanford, que foi um experimento real que aconteceu nessa faculdade, não lembro agora a década, mas foi muito bacana, quer dizer, enfim, dentro do contexto, né, foi muito interessante, é muito interessante da gente analisar, porque estudantes foram selecionados para participar desse experimento, metade foram ali num sorteio, foram colocados como prisioneiros e a outra metade como policiais, e eles precisaram representar esses papéis durante um tempo, enquanto o professor, né, os pesquisadores estavam observando. E virou um grande caos, porque os estudantes que representavam o papel dos policiais acabaram realmente se sentindo nesse lugar e abusando do poder que tinham em mãos. E a gente vê isso o tempo todo, toda hora, né? Quantos casos no jornal a gente não vê de abuso de autoridade, de pessoas em situações, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outros estados, por terem uma arma, por terem um distintivo, né? E muitas das vezes a gente acaba vendo situações muito graves acontecendo. E um outro filme, esse está até disponível no YouTube, o Experimento de Milgram, talvez alguma coisa assim, de Milgram, que foi um outro pesquisador que trabalhou ali com a ideia de você receber ordens de uma pessoa que aparentemente está ali acima de você naquele contexto. Você realiza a ação, você realiza a tarefa, ainda que você diga que não concorda com essa tarefa, e depois, quando você é questionado por que você fez, você simplesmente justifica dizendo que você foi mandado, que um superior, não é sua responsabilidade, foi um superior que te ordenou aquilo.
E aí tem algumas implicações a respeito disso. Depois eu posso até trazer, não sei se já falei sobre esse filme aqui, mas eu posso trazer aqui para vocês também, pra gente comentar, tá bom? Vou ficar muito rapidinho aqui nesse vídeo, aproveitando, reforçando a respeito do grupo de estudos de autismo no adulto. A ideia é a gente começar na quinta-feira para a gente discutir tanto o livro Autismo no Adulto, quanto trazer discussões relacionadas a capítulos de livro, a artigos científicos, outros capítulos de livro, e também o mapa do Autismo Brasil, os dados mais atualizados falando sobre. Seria bem bacana que a gente tivesse pessoas interessadas, com vontade de refletir, entender um pouco mais sobre diagnóstico de autismo, pensando a longo prazo, não só como uma questão do neurodesenvolvimento, mas pensando também a respeito do envelhecimento. Fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.